cara de 1,90 m, lutador de jiu-jitsu. Lindo. Bonitão, cara. E aí eu comecei, bicho, a olhar esse cara diferente, assim, interessante. Porque foi a primeira vez que um homem cuidou de mim bem. Sei. Com carinho, afeto. E o cara me tratando bem, tava acordando todo dia com remédio na mão. Bom dia, bebê. Aquela vozinha, né? Cedão, assim, eu olhava assim pra ele. Eu falava, para, me dá esse remédio aqui. Para, né? Besta. Bobo. Aí o cara reflete, mano. Aí um dia eu tava na sala em casa e eu pensando assim, cara, eu acho que talvez seja isso que seja o meu problema da minha vida. Ah, é? Passou isso pela sua cabeça? Eu sou gay, cara. É, mano. Ah, mas se eu for gay, eu vou ter que fazer também o que gay faz, né? João Cláudio Moreno falou uma frase muito massa, ele disse assim, se eu for gay, eu vou só chupar mesmo. Por quê? Se eu comer, eu vou só chupar mesmo.